Hoje é dia 6 de março de 2023. Dia 6 de março, um dia comum, um dia normal, aonde em Pernambuco, no estado de Pernambuco, hoje é feriado. Muitas pessoas não sabem por que é feriado. Por uma questão de que esse feriado de hoje, do dia 6 de março, ele foi instituído só agora em 2018. De 2018 para trás, existia a data, era comemorar a data, mas não era feriado em Pernambuco. O governo de Pernambuco só fez o feriado do dia 6 de março a partir do ano de 2018. Por isso que muita gente não tem o conhecimento e não sabe o que é esse feriado que nós comemoramos em Pernambuco, que é a Carta Magna ou Magna do estado de Pernambuco. Também você poderia chamar esse feriado de Revolução dos Padres. Também poderia chamar de Revolução dos Padres, que também foi uma revolução comandada por muitos padres da época. Acontece que muitos pernambucanos não reconhecem esse feriado, nem dá valor a esse feriado. O pior é que não dá valor a esse feriado, apesar de ele ser instituído em 2018, muitos pernambucanos não dão o devido valor a esse feriado de hoje. Era para toda casa pernambucana, era para toda casa pernambucana ter uma bandeira do estado de Pernambuco hasteada, que eu não vi em lugar nenhum. Eu não vi a bandeira de Pernambuco ser hasteada dia de hoje em lugar nenhum. Isso me deixa triste, porque, como você sabe, existe um preconceito nesse país muito grande contra o Nordeste e o nordestino. Não vou falar desse preconceito, porque eu já falei muito disso, não quero mais saber disso. Esses caras, para mim, são tudo pilantra e caba safado, e eu não vou perder meu tempo contratar uma cinegrafista para falar em nome de pilantra nos meus vídeos, mais não. Isso não me interessa mais não. Mas o pernambucano, principalmente o pernambucano, deveria muito dar valor a esse dia de hoje, a esse feriado de hoje, e ter em todas as cidades um desfile militar, só militar, por a data de hoje. No ano de 1817, Pernambuco se tornou a República Pernambucana, ou a República de Pernambuco, tanto faz. Tornando-se república, Pernambuco, até hoje, é o único estado desse país que por 75 dias foi país. O país de Pernambuco. Por 75 dias, eu, pernambucano, me orgulho de ter feito parte da República de Pernambuco, do país de Pernambuco. Inclusive, nós tivemos até representante ou ministro, como o ministro Cruz Cabugá. Você só vê falar aqui em Pernambuco, na avenida lá no Recife, chamado Cruz Cabugá. Você sabe quem foi Cruz Cabugá? Foi o nosso ministro que foi até os Estados Unidos com aproximadamente 200 milhões de reais, se fosse tudo, em ouro, comprar arma e pedir o apoio dos americanos e treinamento para que Pernambuco se mantesse país.
foi um representante, foi um ministro que se chamou Cruz Cabugá, que está aí na história e tem seu nome gravado em uma avenida lá no Recife e que os pernambucanos não sabem. Então, em 1817, você vai entender, olha só, o governo de Portugal baixou uma lei 8 anos antes, ou seja, em 1809, que você só podia comprar algo se fosse a um comerciante português. Você só podia botar um negócio, você só podia negociar tudo que rodasse no Brasil daquela época, tinha que ser de um cidadão português. Então ele deixou de fora todo brasileiro e todo escravo, sendo que começou em Pernambuco a Revolução Pernambucana, que é essa que nós estamos tratando hoje, dia 8 de março de 2023, com o maior orgulho do mundo. Eu estou orgulhoso porque eu estou dizendo ao Brasil que eu fui país. Pernambuco foi o único estado dessa federação que foi uma república. Foi uma república e foi um país. Automaticamente, ao ser uma república, se torna país, você sabe muito bem disso. Foi pouco tempo, 75 anos, nós tínhamos em Pernambuco um governador que era o quê? Português. Quando ele viu que a revolução estava grande demais, que o povo estava nas ruas, que nós já tínhamos dominado praticamente todo o estado de Pernambuco, ele se trancou no forte de Orange, que é praticamente semelhante ao que existe lá em Natal do Rio Grande do Norte, e existe aqui os 5 Pontas, que é aqui em Pernambuco. Ele se trancou e foi feito um acordo. Ele deixava Pernambuco e ninguém tocaria nele. Concordou. Com isso, nós tivemos o apoio da Bahia, tivemos o apoio do Grande Ceará, tivemos o apoio total da Paraíba e tivemos o apoio mais do que total do Rio Grande do Norte. E automaticamente a que nos apoiou, que não nos apoiou, que foi uma atitude de covarde, traíra, sem vergonha na época, vocês foram traíra, viu? Foram os baianos. Os baianos foram os traíra, não nos acompanhou. Pelo contrário, mandou nos atacar. A Bahia nos atacou com sua frota para fazer média com o governo português. Bando de traíra, sem vergonha. Não é porque é do Nordeste, não é porque é irmão meu nordestino que eu vou tirar a culpa, não. A traição, que eu vou contar a vocês, a revolução acabou por traição. E o primeiro traíra foi o governo da Bahia, foi os baianos, não a população, os soldados portugueses e baianos nos atacaram. O que eles fizeram? Fecharam o porto do Recife e aí começou a faltar alimento em Pernambuco. Começou cada dia a faltar alimento em Pernambuco, foi faltando alimento, até que chegou-se a um ponto
que Pernambuco, olha que coisa engraçada, eu acho engraçado esse país, sabe? O Brasil é o único país no mundo que a educação, os livros didáticos desse país, é tudo mentiroso. Vou dizer a você primeiro, aquele grito da independência nunca existiu não, viu? Aquele grito da independência lá que vocês pensam que Dom Pedro I levantou espada, Dom Pedro I levantou espada porra nenhuma, viu? Aquilo já começa a mentira. Aquela historinha de Princesa Isabel libertar os escravos, não tem? Você tem no livro didático, não tem? Mentira. Princesa Isabel não libertou escravo nenhum não, viu? Não vem com essa que Princesa Isabel libertou escravo não. E os livros didáticos do povo, tá escrito lá. Agora eu provo que não foi. Nem teve grito da independência e nem ela libertou escravo. Eu provo. É simples. Em duas palavras. Mas nós estamos falando dessa revolução. Que aí é o que eu queria dizer. A bandeira de Pernambuco de hoje, em 2023, é a bandeira que foi criada em 1817 da Revolução. É a mesma bandeira. Não mudou nada. A mesma bandeira que você vê com as cores de Pernambuco hoje é a mesma bandeira que você viu lá no ano de 2017. Ela só mudou uma diferença. Ela tinha 3 estrelas. Hoje tem uma. Ela tinha 3 estrelas. Uma representando Pernambuco, uma representando Paraíba e a outra representando o Rio Grande do Norte. Eram as 3 estrelas que tinha na bandeira de Pernambuco de hoje. Hoje só tem uma. Aí você me pergunta, por que foi tirada as outras 2 estrelas? Porque começou a faltar alimento. A Bahia trancou os portos e as batalhas foram muito sangrentas. Sabendo o imperador Dom João, essa grande figura, essa maravilhosa figura que veio para o Brasil, que está aí nas histórias, Dom João VI, tu quer saber? Dom João VI veio para cá em 1817, pertinho dessa Revolução Pernambucana, e trouxe com ele 15 mil pessoas. Então ele tinha que dar de comer esse povo, ele tinha que dar assistência a esse povo, e começou a aumentar os impostos. Está aí a causa de Pernambuco se revoltar, porque Pernambuco já não aguentava mais. E entre uma parte e outra, houve uma seca muito grande e Pernambuco sobrevivia do açúcar. Além do açúcar, também do algodão. Como a seca foi muito grande, não teve como se manter com açúcar e com algodão. E os Estados Unidos, esse império que o povo se ajoelha, começou a vender para nós o algodão. E a Jamaica começou a vender para a gente o açúcar. E Pernambuco perdeu sua produção porque nós tivemos uma seca muito grande nesse período. Para complicar mais ainda, para você entender a importância do dia de hoje. Com isso, o que foi que aconteceu? Começou a trancar os nossos portos e começou a faltar alimentos. É uma tendência. E Pernambuco começou a pedir socorro a Paraíba, a pedir socorro ao Rio Grande do Norte, que eram os 3 que tinham as estrelas na bandeira de Pernambuco, ou na bandeira da Revolução da época. Primeiro, Rio Grande do Norte pediu arrego, começou a desistir e apoiou o Império. Paraíba desistiu, saiu fora e ficou Pernambuco só contra Rio de Janeiro, contra a Bahia. Pernambuco foi sim fazer um acordo com o capitão das guardas que estavam no porto de Suape hoje, fechando.
as nossas autoridades foram falar com eles e o grande comandante da frota portuguesa não quis acordo nenhum. O único acordo para liberar o porto para que entrasse alimento para Pernambuco foi que todos os pernambucanos fossem se ajoelhar aos pés de D. João VI. Já imaginou você? Você morar num país, tá no seu país, vir um meia tigela lá de Portugal e tu te ajoelhar diante dele? Esse foi o acordo da história, que o Brasil não conta, eu conto e provo. O problema é esse. É simples. Não é só falar blá blá blá, não. Eu estou falando o tamanho da importância do dia de hoje, porque Pernambuco não se ajoelhou diante desse poderoso, que também caiu. Foi poucos dias para, sabe? Porque, você veja, entenda, de todas as revoluções que foram feitas no Brasil para que o Brasil fosse liberto, para que o Brasil fosse feito uma revolução e se tornasse independente, de todas, a única que deu certo foi essa de Pernambuco. As que teve para trás, todas elas foram abafadas. A única que teve foi essa de Pernambuco. E além do mais, daí sim, a partir dessa de 1817, aqui no meu estado de Pernambuco, aí começou a revolução e as pessoas começaram a entender que era capaz de vencer Portugal. E chegamos a vencer Portugal mais para frente. Mas até 1817 ninguém tinha lutado ainda contra Portugal e tinha tentado se rebelar. Ninguém, só Pernambuco, que foi país, República Pernambucana ou República de Pernambuco, por 70 dias, chegando a terminar com 75 dias, porque foi 5 dias de massacre, que a verdade seja essa mesmo, que foi 5 dias de massacre e ninguém conta. Foi aí aonde eles, portugueses, descaradamente mataram Frei Caneca. Procura a história de Frei Caneca que você vai ver o que foi que fizeram com Frei Caneca na praça, para que todos vissem o poder de Portugal sobre nós brasileiros e principalmente sobre nós pernambucanos. Por castigo, nós perdemos o território de Alagoas, que foi outro traíra. Alagoanos, vocês traíram Pernambuco em 1817, por isso que vocês ganharam a libertação de vocês, por isso que vocês se tornaram província e se tornaram estado, porque acompanharam Portugal e traíram Pernambuco. Aí você veja como nós poderíamos sobreviver a uma revolução aonde a Bahia, Alagoas, Rio Grande do Norte, todos nos abandonaram, só ficou Pernambuco. E para finalizar a nossa história, o forte se transformou em prisão com 250 pessoas presas, do qual não posso lhe afirmar se todos os 250. Eu posso lhe afirmar uma coisa, que todos os que eram os cabeças da revolução, os que estavam de frente da revolução, todos foram mortos nesse dia. A corte portuguesa ordenou a morte de todos.
e assim foi cumprida. Mas de uma coisa você tem a certeza: mataram as pessoas que estavam na revolução, todos foram eliminados, mas não mataram o desejo e o sonho de serem um país liberto e uma república com, acredito que em 1888, por aí assim, se tornou República Federativa do Brasil. Portanto, para terminar a história, dizer a você que mentem para você com aquela história de um Dom Pedro I com espada, não tem? Tem ele lá na espada, lá no rio. Primeiro, quando vocês for fazer uma história, façam como nós. Procurem um cenário assim, ó. Nordestino, não o cenário nordestino aí, ó, nosso cenário aí, ó, que é isso daqui, ó. Primeiro, isso daí é o nosso cenário. A gente não temos muito um cenário bonito. Nós não temos um cenário bonito. A gente temos um cenário pernambucano, nordestino roxo, e contamos uma história dessa para você. Se foi importante ou você aprendeu alguma coisa, nosso muito obrigado. A nossa intenção foi passar isso para você e contar a verdade da Carta Magna do dia 6 de março de 1817, e que é feriado hoje, 6 de março de 2023. Quanto à independência que eu lhe falei, é mentira de Dom Pedro, e é mentira quem pintou o quadro, e é mentira quem disse isso a você. Sabe por quê? Porque antes de Dom Pedro levantar aquela espada, o Brasil já vinha um mês antes negociando. Já vinha negociando para ser um país, para ser uma república. Então não foi naquela hora de independência ou morte. Já fazia um mês atrás que a conversa vinha sendo para libertar o Brasil. Essa é mais uma para você aprender as mentiras que contam sobre o Brasil. Mas nós só falamos a verdade e temos certeza de uma coisa: somos conscientes e provamos o que dissemos. E outro vídeo eu vou provar para você que não teve aquela historinha de escravidão não, viu? Não acredito não. Agora, nessa história da gente, foi assim que aconteceu em 1817. O único estado que me dá orgulho, que eu nasci nele, que eu vou morrer nele e que eu deixo registrado na história de Pão de Açúcar, é que um dia nós, pernambucanos, fomos uma república, fomos um país. E eu não sei se hoje nós não estaríamos bem melhor do que nós estamos. Assim, só o destino era capaz de dizer. Eu posso dizer que esse orgulho, esse país da fantasia, esse país do engana, esse país da roubalheira, jamais vai tirar de mim que um dia eu, pernambucano, fui país, fui república, a República de Pernambuco. Muito obrigado, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.